pastor Ednilson. Não, isso aqui está melhor. Amém, irmãos? Boa noite. Um prazer mais uma vez estar junto com os irmãos aqui, compartilhando uma palavra de Deus, amém? Quero cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa também, aqueles que muitas das vezes, estão impossibilitados de estar aqui na casa de Deus, então estão nos acompanhando através, do nosso canal no YouTube. Então deixo aqui também a paz de Deus sobre essas vidas, sobre essas famílias que estão nos acompanhando. E peço a você também, que faz parte aqui da igreja, que você possa acessar lá os conteúdos na nossa plataforma digital, compartilhar essa mensagem, não apenas essa mensagem, mas as mensagens que estão lá no canal, se inscrever no canal, porque é um elemento, um instrumento muito importante para que o Evangelho possa alcançar outras vidas. Eu tenho parentes meus lá do Ceará, lá de Canidé, que acompanham os nossos cultos aqui, em Jardim Catarina, São Gonçalo. Tem uma tia minha que gosta muito do diácono Luiz. Desculpe até a brincadeira, Luiz, mas ela fala que você é o rapaz da propaganda da C&A. E aí gosta muito do Luiz. Então, assim, é um instrumento, a igreja digital, a tecnologia que está disponível para o Evangelho alcançar outras pessoas. Então, deixo aqui também a paz do Senhor para você que está na sua casa. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por mais uma vez que o Senhor nos permitiu a estar, ó Deus, aqui na tua casa para bendizer, ó Deus, e louvar, ó Pai, o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nós convidamos a Ti para estar ministrando em nossos corações, falando em nossos corações, fluindo sobre a nossa vida, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste local. Muito obrigado, ó Deus, por curas que estão sendo realizadas nesse momento, pelas libertações. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por grilhões que estão sendo quebrados pelo poder de Cristo e do Evangelho. Ó Pai, entregamos diante de Ti, ó Deus, a ministração da Tua palavra, que ela possa falar, ó Deus, aos nossos corações nesta noite. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estaremos compartilhando aqui essa mensagem que tem como tema as características de um vencedor. E o texto base que nós estaremos utilizando está no livro de Juízes. Nós iremos falar sobre um juiz que exerceu um papel muito importante em Israel. Mas antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu queria explicar um pouco para vocês sobre o que era um juiz, o que era um juiz, a responsabilidade que tinha um juiz, e depois nós vamos entrar nesse personagem e pegar ali 3 características que ele teve, que foi muito importante na trajetória de sucesso, na trajetória da vida dele, e que também é importante no nosso caminhar. Amém? Então, os juízes, irmãos, tiveram um período, de governo do povo de Israel depois da morte de Josué e durou até o rei Saul. Então, um período mais ou menos de 300 anos, nós tivemos ali 13 juízes governando o povo. Então, eram homens e uma mulher, Débora foi uma juíza que exerceu o seu papel ali de juíza durante 40 anos. Então, nesse período de 12 homens e uma mulher ali, Deus usava esses homens para direcionar o povo de Deus. E logo depois veio o rei Saul, e aí então
veio Davi, e assim veio a questão da monarquia em Israel. Mas antes, eram os juízes que direcionavam o povo. E esses juízes, né, muitas das vezes, alguns juízes, eles cuidavam das causas cíveis, né, problemas entre pessoas, problema entre os povos. Então, eles resolviam os conflitos, que muitas das vezes a gente tem hoje, conflitos, né, entre os nossos pares, né, conflitos civis. Esses juízes resolviam esses problemas, eles julgavam esses problemas. Mas tinha juízes que eram generais de guerra. A própria Débora, ela foi uma juíza que exerceu seu ministério ali durante 40 anos, mas também foi à guerra, lutou em guerras. Temos Gideão, temos o nosso personagem que nós estaremos abordando, né, que é o Jefté. Temos Eude, que foi também um juiz de guerra. Temos Sansão, né, que destruiu os filisteus, também foi um juiz de guerra. Então, assim, foi um período muito interessante para você estudar. Você aprende muitas coisas com esses homens, com os juízes, né, de Israel. E nós estaremos aqui falando, né, desse juiz, uma pessoa que exerceu um papel muito importante, que foi Jefté. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Juízes, no capítulo 11, fazendo um favor. Amém, irmãos? Você que está em casa aí, nos acompanhando através das redes sociais, se vocês tivessem a sua Bíblia, aqui embaixo vai passar essa leitura bíblica que nós estaremos fazendo. Então, pastor, por que Jefté, ele foi um grande vencedor? Nós vamos ver aqui, irmãos, que Jefté, ele destruiu 20 cidades dos amonitas. 20 cidades. Mas a grande vitória de Jefté não foi a questão dessas batalhas que ele conquistou. Mas a grande vitória de Jefté foi que ele venceu uma batalha no seu interior. Uma batalha na sua vida emocional. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Ele foi rejeitado por sua família, pelos seus irmãos, foi expulso da sua terra. Mas ele conseguiu superar todos esses problemas emocionais que ele teve na trajetória da sua vida. Então você imagina hoje, né, alguns anos atrás, você, né, vê um filho fora do casamento. Esse filho, ele era mal visto na sociedade, ele recebia preconceitos, pré-julgamentos. Então você imagina, em mais de 4.000 anos atrás, e ainda mais o filho de uma prostituta. Então, como que esse homem carregava um fardo emocional muito grande, mas a gente vai ver que Jefté, ele foi um vencedor. Não apenas um vencedor no critério bélico de uma guerra, de uma batalha, mas também um vencedor porque ele venceu os traumas que ele carregava no seu interior. Então, trazendo isso para a nossa vida, hoje nós não enfrentamos batalhas, guerras, mas carregamos tempestades dentro de nós. Carregamos questões dentro de nós. Carregamos problemas familiares, lutas familiares, problemas emocionais, depressões, sentimentos de tristeza. Então, quando a gente vai ver a vida desse homem, ele usou alguns princípios que são importantes hoje para a gente superar essas barreiras que aparecem na nossa vida, essas dificuldades que aparecem na nossa vida. Então, ele possuiu características que devemos observar para sermos pessoas vencedoras. E é essas características que nós iremos abordar nesse momento. A primeira característica, Jefté viveu o perdoar prático. Vamos ler comigo aí Juízes 11, do 1 ao 7, que diz o seguinte: Jefté, o Gileanita,
era homem valente, porém, filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a ele: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciões de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E os anciões de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Amém? Então, irmãos, nós lemos aqui que uma característica muito interessante na vida de Jefté foi que ele viveu o perdoar prático. Lemos aqui que ele expôs essa questão para os anciões daquela terra, dizendo: olha, vocês me expulsaram da terra, vocês me odiaram, e agora vocês estão me procurando, pedindo auxílio, ajuda. Então houve todo um discurso aqui entre ele e esses homens, mas nós conseguimos entender que aqui houve um perdão. Claro que você também pode interpretar que Jefté aqui foi à batalha simplesmente porque ele teria um retorno financeiro, um retorno, de espólios de guerra, se assim ele vencesse aquela batalha. Mas você vai ver ao longo da história que houve ali um perdão de Jefté com aquele povo. Então, uma característica muito importante na vida daquele que quer vencer na vida, vencer os traumas, vencer os problemas emocionais, irmãos, é saber perdoar. É saber perdoar. Sabe, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Sabe, a falta de perdão, irmãos, é como uma bola de ferro presa aos nossos pés que nos leva para as profundezas. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, muitas pessoas não conseguem vencer problemas familiares, não conseguem vencer problemas emocionais, não conseguem vencer traumas da juventude, da infância, porque carregam dentro de si amarguras do passado. É necessário que essa ferida aberta, que sangra no seu interior, seja cicatrizada, irmãos. E para isso é necessário perdoar. Perdoar. Então, semelhante a Jefté, nós temos também outros personagens que sofreram, que passaram por problemas difíceis, mas viveram a prática do perdão. José. Assim como Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos, expulso da sua terra, José também foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido, expulso da sua terra, vendido como escravo. Mas os dois
viveram o perdoar prático. Eles perdoaram os seus irmãos. Note que Jefté, através do perdão, libertou Israel da mão dos amonitas. José, através do perdão, libertou a sua família, os seus irmãos, da morte por causa da fome que estabeleceu na terra naquela época. É necessário perdoar. Somente pessoas vencedoras, irmãos, conseguem perdoar. Somente vencedores conseguem perdoar os problemas, as agressões, os traumas que um dia nós sofremos no passado. Somente vencedores conseguem viver o praticar do perdão. Em Colossenses 3,13, você não precisa abrir não, mas acompanha comigo aí. Eu marquei aqui na minha Bíblia. Olha o que diz a respeito disso. 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Irmãos, quer vencer na vida? Diga amém. Quando eu digo vencer, irmãos, é em todas as áreas da sua vida. Porque a amargura, sabe, te trava. Você não consegue dormir, você não consegue projetar um dia, você não consegue projetar o seu futuro, você não consegue estudar, você fica preso. Você quer vencer na vida, irmão? Se liberte da mágoa. Se liberte, irmãos, da amargura e perdoe. Perdoe, isso vai ser muito importante para a sua vida. Então, o perdoar. Jefté viveu o perdão prático. Você consegue entender que qualquer um de nós, né, talvez na posição de Jefté, nós faríamos o contrário do que ele fez? Então, você imagine que alguém te feriu, alguém foi contra você, e daqui a pouco aquela pessoa precisa da sua ajuda. Não seria fácil falar assim, olha, se vire vocês. Se vire você agora. Não seria fácil? Alguém te julgaria a respeito disso? Se uma pessoa te feriu, uma pessoa te fez mal, e ela vem buscar o socorro junto à sua pessoa e você nega, será que alguém te julgaria mal sobre isso? Não, irmãos. Mas a palavra de Deus, sim. Ela te diria que você está errado. Porque quando Jesus falou sobre o perdão, ele falou que nós devemos perdoar o nosso próximo. 70 vezes 7. Perdoar prático, irmãos. Muitas das vezes existe também uma má interpretação no critério de perdão. Tem pessoas que dizem assim, se você não perdoar, Cristo não irá te perdoar. Talvez isso seja uma interpretação errada, porque a graça de Deus está acima de tudo isso. A graça de Deus não é condicionada a você liberar o perdão para outra pessoa. Não, a graça de Deus é plena. Ele te libertou, Ele te remiu de uma forma plena, de todos os sentidos. O grande mal da falta do perdão é que ele te trava, ele te prende, ele te acorrenta, ele traz doenças emocionais na sua vida. Doenças emocionais na sua vida. Então, já dizia um grande autor que ele diz o seguinte: esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem dor. É lembrar sem dor. É lembrar sem dor. Muitas das vezes, sabe, é necessário a gente se libertar de tudo isso. Uma certa vez, eu estava conversando com uma amiga, na faculdade,
e ela demonstrou um grande sentimento de amargura contra o pai dela, o pai já falecido. Mas uma dor tão grande no coração dela. Aquela menina não conseguia viver. Aquela menina não conseguia adorar a Deus porque Deus é pai. E o que ela conhecia de pai? Uma pessoa agressiva, um alcoólatra, que violentava a mãe dela, que violentava ela. Então ela não conseguia congregar, ela não conseguia adorar a Deus, ela não conseguia viver, presa àquele homem que já tinha morrido. E aí um dia ela foi e falou, né? Falou dos problemas e comentando comigo esse problema que ela teve com o pai dela. Ele era um militar, bem duro, linha dura. E aí, já tinha falecido, não conseguia se libertar daquilo. Falei, olha, faz o seguinte, escreve uma carta para o seu pai, mas fala tudo aquilo que você desejava ou deseja falar para ele. Tudo aquilo que está no teu coração, coloca naquela carta. Se você sentiu o desejo de xingar ele, coloca lá na carta também. Sério, pastor? Sim. Coloca tudo na carta. Onde que ele foi sepultado? Foi sepultado no cemitério X. Sabe onde é a cova? A cova dele é de família. Vai lá e lê a carta na frente. Como se você estivesse falando para ele. Como se você estivesse falando para ele. Irmãos, a vida dessa jovem se transformou desse ato para frente. Porque ali ela tirou um peso que estava nas costas dela. Ali ela desabafou, ali ela chorou. Ali ela perdoou o seu pai. Depois eu tive até acesso à carta que ela me mostrou. E algo assim muito forte. Precisamos perdoar. O pastor Roberto Leal, que foi um dos nossos professores no curso de formação ministerial, ele contou uma experiência muito legal que aconteceu com ele. Um caso bem semelhante a esse que eu disse. E uma irmã da igreja, também com sentimento muito ruim a respeito do pai. E o pastor Roberto Leal falou assim, mas o que você queria falar? Mas eu não posso, ele morreu. Faz de conta que eu sou o seu pai, fala para mim, me bate. Fala o que você tem que falar agora. Pastor Jorge, lembra disso, pastor? E falou que essa irmã chorou, falou o que tinha que falar, mas perdoou. Mas perdoou. É necessário, irmão, se você quiser vencer na vida, é necessário viver o perdoar prático. E Jefté foi assim. Ele viveu o perdão. Talvez você e eu faríamos diferente. Calma, vocês me expulsaram, agora vocês estão me chamando para a guerra. Se virem vocês. Se virem vocês. Mas não. Ele foi e a gente vai ver que esse perdão foi importantíssimo. Porque o caráter de Jefté foi sendo moldado. Outra característica muito importante desse homem de Deus, desse juiz, né? Jefté, ele foi um juiz guerreiro, diferente de Samuel. Samuel, ele foi um juiz e um sacerdote ao mesmo tempo. Jefté, ele foi um general de guerra. Mas, mesmo sendo um general de guerra, ele foi um homem pacificador. Pacificador. Lê comigo aí, fazendo favor, Juízes 11, no versículo 12, fazendo favor. Jefté enviou, amém, gente? 11, 12. Você que está em casa aí, amém? Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? E os filhos
E o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque e até o Jordão. Devolvam-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo... Então, olha só, irmãos, ele foi um pacificador. Antes de entrar na solução bélica do conflito, na guerra, aonde vidas seriam ceifadas, aonde pessoas seriam mortas, pais de famílias iriam morrer, jovens iriam morrer. Ele tentou resolver isso diplomaticamente. Lemos aqui que por 2 vezes ele mandou mensageiros ao rei dos Amonitas, tentando resolver aquele conflito de uma forma pacífica. Então, uma característica de um vencedor é ser uma pessoa pacífica. Então, as características de um vencedor é viver o perdoar prático, é ser uma pessoa pacífica, um pacificador. Irmãos, exemplos de pessoas pacíficas na palavra de Deus. Jesus, ele foi um pacificador. Inclusive, quando o povo de Jerusalém viu ele entrar montado em um jumento, e o povo ali exaltava Jesus, achavam que ele seria um guerreiro que iria libertar o povo da opressão romana, mas ele não chegou num cavalo branco como os generais chegavam em uma terra, não chegou com uma escolta armada. Ele era um pacificador e ele chegou sentado no jumentinho. Sentado no jumento. Ele era um pacificador. O discurso de Jesus era um discurso de paz. O único momento que você vai ver Jesus perder um pouco da sua paciência é quando ele viu a corrupção que estava generalizada dentro do templo, dentro da casa de Deus. Ali ele se aborrece, quebra, mas ele foi um pacificador. Moisés, ele foi um homem manso. Irmãos, a característica de vencedores são pessoas pacificadoras. Moisés foi um homem manso. Ah, pastor, você pegou 2 exemplos da Bíblia, pastor. Como que nós conseguiremos reproduzir isso na nossa vida? Jesus, como que eu conseguirei reproduzir Moisés, um legislador, o homem que falava cara a cara com Deus, o homem que o semblante resplandecia a glória de Deus, pastor? Isso é uma missão impossível para mim. Então vamos para homens que se destacaram na nossa sociedade e foram pessoas vencedoras. Nós temos aí, irmãos, homens que foram pacificadores, Martin Luther King Jr., homens vencedores que lutavam por uma causa, mas armados com a arma da paz. Pacificadores, Nelson Mandela, Martin Luther King e diversos outros. Seja, meu irmão, um pacificador, seja bálsamo na vida das pessoas. Então, a característica de um vencedor é ser uma pessoa pacificadora. Não fomente a intriga, não fomente a fofoca, a confusão, seja ela na igreja, no trabalho, na sua casa, na sua rua, ou entre famílias. Seja um pacificador. Você é um pacificador, amém? Tem certeza? Você é aquele que dentro da sua casa tenta amenizar os conflitos? Você é esse pacificador? Ou você é o primeiro a chutar o pau da barraca?
As características, irmãos, de um vencedor e de uma vencedora é viver o perdão na prática, é ser um pacificador, ser moderado no seu jeito de falar. Tenha calma. Tenha calma. Ser moderado no seu jeito de falar. Se você ainda deixa a velha natureza falar através de você, irmãos, você precisa mudar isso. Se você ainda sai da graça com muita facilidade e agride as pessoas verbalmente com palavras fortes que marcam, se você ainda agride a tua esposa verbalmente com palavras que muitas das vezes é pior do que um tapa na cara, você precisa mudar. Se você, irmã, você ainda trata os teus filhos como um cachorro, precisa mudar, irmãos. Essa não é a característica de uma pessoa vencedora, não é a característica de um cristão. Outro grande exemplo de um homem pacificador foi o apóstolo Paulo. A luta de Paulo foi uma luta ideológica, uma luta política, teológica, dizendo assim é melhor. Mas em nenhum momento você vai ver Paulo, usando de agressão contra as pessoas. A luta dele foi teológica, foi ideológica, mas ele foi um pacificador. E a prova disso é a carta que ele escreveu direcionada a Filemão. O que é a carta de Filemão? É uma carta de reconciliação entre um senhor e um escravo. O apóstolo Paulo era um pacificador, irmãos. Nós precisamos, irmãos, de pacificadores nesse mundo. O mundo está de cabeça para baixo. Vivemos em uma constante ameaça de guerras nucleares, aonde eu e você seremos retalhados com isso. Vivemos agora um momento difícil de uma guerra ideológica que ganhou um grande fomento no mundo entre o comunismo e o capitalismo. Então parece que nós retrocedemos à Guerra Fria há muitos e muitos anos atrás, e isso novamente entra em pauta, em discussão. Precisamos de pacificadores entre as nações. Pessoas que consigam dialogar de uma forma pacífica e resolver as suas questões no diálogo, na fala. Isso sim é característica de um vencedor, irmãos. Resolver os conflitos de uma forma pacífica. É muito fácil você que tem um poderio bélico enorme oprimir um povo pobre. Difícil é você que é um grande país, uma grande nação, sentar ao lado de uma nação pobre, carente de recursos materiais, carente de alimento, e dialogar para tentar chegar a uma solução de um conflito que existe. Precisamos, irmãos, de pacificadores no âmbito internacional, mas também em âmbito, no ambiente interpessoal, na igreja, na família, nas empresas e aonde quer que existam pessoas agrupadas. Precisamos de pacificadores. Então, meu irmão, hoje, minha irmã, você hoje aqui, que está na casa de Deus, se você ainda não é esse pacificador, se você é aquele que coloca fogo na fogueira, em intrigas familiares, em problemas na sua empresa, em problemas no seu trabalho, se você ainda fomenta a fofoca, é a hora de mudar. Se você quiser ser um vencedor. Se você quiser ser um vencedor. E quando eu falo ser um vencedor, eu não estou aqui me dirigindo
essa fala com a característica de você ser uma pessoa rica. Também. Mas ser um vencedor é andar com a cabeça erguida, ser honrado aonde você estiver, ser reconhecido aonde você estiver, como homem, como uma mulher de Deus, como homem zeloso, uma mulher zelosa, que prima pelo Evangelho de Cristo. Isso sim é ser um pacificador. Sabe, essa questão de ser uma pessoa pacífica, ela é tão importante que Jesus reservou uma bem-aventurança especial para os pacificadores. Está lá em Mateus 5:9. Leia comigo aí, ó. Então, os pacificadores, você que está em casa, vai aparecer aqui embaixo também. Então, que Jesus falou no sermão das bem-aventuranças, bota de novo para mim, isso. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Outra característica marcante desse juiz, que foi um grande homem de Deus, que foi um vencedor, foi que ele confiou em Deus. Confiou em Deus. Olha aí no capítulo 11, no versículo 27, fazendo um favor. Se você chegar em casa hoje e quiser ler sobre a vida dele, Jefté, você vai aprender muita coisa legal. Se você quiser anotar, depois ler. Portanto, 11:27. Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal de lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, ele disse aqui, irmãos, que o Senhor iria julgar aquela causa. Então, ele tirou a solução daquele conflito das mãos dele. E ele confiou em Deus. E ele falou, é o Senhor que vai julgar esta causa. É o Senhor que vai julgar esta causa. E o tribunal de Deus, irmãos, é bem diferente do tribunal dos homens. Meu irmão é advogado e ele fez uma petição para mim. No nome até, minha esposa foi a autora dessa petição. E, assim, um direito líquido e certo meu. Compramos um guarda-roupa e o guarda-roupa veio todo danificado. Então, procuramos resolver esse litígio judicialmente, já que a loja não resolveu administrativamente. E meu irmão entrou com essa causa. Sim, uma coisa que eu olhava e falava, cara, é impossível o juiz não dar uma causa dessa ao nosso favor. E o juiz não deu. E o juiz não deu. Uma petição bem feita, bem elaborada, mas o juiz não deu. Então, o tribunal dos homens é diferente do tribunal de Deus, irmãos. E Jefté falou que Deus seja o nosso juiz. Ele vai julgar essa causa. Ele confiou na justiça divina. Ele confiou em Deus. No tribunal dos homens, irmãos, Jesus foi crucificado. E Barrabás solto. No tribunal dos homens, aquela mulher adúltera que foi pega no evangelho ali, no ato de adultério, seria apedrejada. No tribunal de Deus, ela foi inocentada. Então, o tribunal de Deus, irmãos, é diferente do tribunal dos homens. No tribunal dos homens, existe barganha, existe a corrupção. Do de Deus, não. Então, Jefté confiou em Deus e falou, Ele que vai julgar esta causa. Seja o Senhor o juiz
dessa causa. Isso é confiança. Ele tirou, irmãos, a solução daquele conflito das suas mãos e falou: é Deus que vai julgar essa causa, e que assim seja feita a vontade do Senhor. É Ele que vai julgar essa causa. Sabe uma coisa muito interessante sobre a terra que Jefté foi criado? É que os livros históricos diz que naquela terra existia guerreiros, homens de guerra, valentes de guerra. E aí existe uma grande contradição, né? A história diz isso, mas o texto que nós lemos diz que aqueles homens estavam perdendo um conflito para esse povo, os amonitas. Mas quando você vai estudar a história, você vai ver que aquele povo da terra de Jefté eram pessoas adestradas na guerra. O próprio Jefté, ele lutava com as duas mãos. Ele lutava com a mão direita e a mão esquerda. Ele tinha uma prática muito boa de combate com as duas mãos. Porque se no meio da batalha uma mão fosse decepada, ele pegava a espada com a outra e continuava a guerra. Mas quando ele fala, é o Senhor que é o juiz dessa causa, o que ele coloca de lado? O que ele coloca de lado, meus irmãos? A habilidade que ele tinha para lutar, a habilidade que ele tinha na guerra, e ele fala, é o Senhor que é o meu juiz, e nele eu confio. É a característica de um vencedor. Um vencedor não confia na sua habilidade, não confia na sua poupança, não confia no seu bolso, não confia no seu intelecto, mas ele confia no Senhor. É o Senhor que julga esta causa. É o Senhor que julga esta causa. E aí você vai ver na história bíblica homens que deixam de lado instrumentos de guerra e passam a confiar em Deus e são vencedores. Josafá, Davi lutou contra um grande gigante, um grande soldado. No momento crucial daquela batalha, ele falou, eu vou contra ti na força do meu Senhor. Note que não foi a habilidade de Davi, mas a confiança que ele tinha em Deus. A confiança em Deus. E ele falou que o Senhor julgue esta causa. Confie em Deus. Isso é a característica de um vencedor. No meio das lutas, no meio das guerras, as guerras no nosso interior, que a gente trava, ansiedade. A ansiedade tem destruído muitas vidas, irmãos. E sabe, uma característica muito forte da ansiedade, uma das primeiras sintomas de uma pessoa que sofre com ansiedade é estourar feridas na pele, psoríase, herpes zoster, e assim vai. Então, quantas pessoas hoje vivem, na sociedade assim, ansiosos? Eu também sou muito ansioso. Quem não é? Todos nós somos. Mas em excesso, tudo em excesso faz muito mal. Tudo em excesso faz muito mal. Então, uma característica de um vencedor, irmãos, para a gente finalizar, viver o perdoar prático. Ser um pacificador. Confiar plenamente em Deus. Confio no Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 91, 2. Coloca para mim no telão, fazendo um favor, que eu vou tentar ler daqui, que eu estou sem óculos. Mas consigo ler com essa letra 55 que você botou aí. Salmo 91, 2. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Então, quando você lê esse salmo todo, ele fala em andar pelo vale da sombra da morte, ele fala sobre a mortandade, ele fala sobre os problemas, mas ele fala na confiança que nós temos que ter no nosso Senhor. E tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 27, 20, verso 7. Esse eu amo. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Essa tradução um pouco diferente da minha. A minha diz que nós confiaremos e invocaremos o nome do nosso Deus. Mas também fala em confiança. Fala em confiança. Salmo 37, 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, irmãos, a vida não tem sido fácil para ninguém. A vida não tem sido fácil. Estamos vivendo momentos únicos na nossa sociedade, no mundo, os índices de violência crescendo. Mas você vai vencer, irmãos. Nós iremos vencer. A igreja de Cristo irá vencer. Talvez você esteja hoje vivendo uma batalha emocional muito grande. No seu interior você esteja passando por problemas emocionais, traumas, ansiedades. Então pense nisso, nessas características do perdão, nessas características de ser uma pessoa pacificadora e confiar em Deus. E eu tenho certeza que diante disso você vai vencer. Então, para a vida prática, encontramos desafios, problemas, mas devemos praticar o perdão, buscar a paz e confiar em Deus. Praticar o perdão, buscar a paz e confiar em Deus. Isso vai te conduzir a muitas vitórias. Amém, igreja? Amém, irmãos? Jefité, ele foi um vencedor. E eu tenho certeza que você também será um vencedor no seu caminhar, na sua caminhada, nos desafios que se levantam diante de nós. Perdoando, buscando a paz e também confiando em Deus. Fique de pé que eu gostaria de estar orando por você nesse momento, em nome de Jesus. Pastor, a palavra de hoje foi mais light, né? Foi mais light. Semana passada eu saí daqui, o pessoal, pastor, hoje você bateu com vontade, hein? Cajado comeu solto. Eu falei, fique tranquilo que na próxima vai ser mais tranquilo. Então assim, é Deus, irmãos. Às vezes Ele nos chama a atenção, às vezes Ele nos impulsiona a confiar um pouco mais nele. Às vezes Ele fala, ó, esse é o caminho para você vencer as coisas da vida. Assim é o Senhor. E Deus nessa noite falou conosco, sabe, a importância que a gente tem em perdoar, em ser um pacificador, em confiar em Deus. Tente fazer isso na sua prática. E agora nós estaremos orando. Se você tem algum problema que você leva no teu coração, algum trauma, se um dia na vida, sabe, não precisa levantar o seu braço, mas se um dia na vida você foi agredido e isso até hoje ainda te fere, você ainda sente a dor daquela agressão, é o momento da gente apresentar isso diante de Deus, perdoar. Se você ainda é essa pessoa impulsiva, que fala o que não deve e depois se arrepende, é o tempo de mudança. Deus te chama para ser um pacificador. Deus quer usar os seus lábios para abençoar vidas.
Deus quer usar a tua vida como uma fonte de bálsamo e não de contenda. Se você ainda vive preso à habilidade humana, saiba que a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem nas suas próprias forças. Confie em Deus. Faça como esse homem que diz, é o Senhor que vai julgar essa causa. E deixe de lado a sua confiança plena. Ore junto comigo em nome de Jesus. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, nós entramos, ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, como somos limitados, como somos frágeis, como muitas das vezes, Senhor, nós levamos em nossos corações e ficamos presos a problemas, ó Deus, do passado, traumas de infância, conflitos familiares. Ó meu Deus, contempla, Senhor, agora as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tem a liberdade, Senhor. A liberdade, ó Deus, de ministrar nas nossas vidas a Tua paz, Senhor. Tirar toda dor, ó Deus, do mais fundo da alma neste momento. E fazer com que a alegria brote nesses corações. Meu Deus, vai quebrando, ó Deus, todo o sentimento de acusação agora. Vai quebrando todo o trauma, Senhor. Vai jogando por terra toda angústia. Vai cicatrizando feridas, Pai, emocionais. Vai liberando perdão, meu irmão e minha irmã. Se você ainda carrega mágoa no teu coração, é hora de pedir perdão a Deus e apresentar essa vida diante do Senhor. Vai liberando perdão. Se essa pessoa não está aqui hoje ao teu lado, diga para ele, eu a perdoo essa agressão que eu sofri. Eu te perdoo, meu amigo, minha amiga, meu familiar. Libere o perdão. Quebre essa corrente hoje que está te escravizando, porque isso te fará um pacificador aonde você estiver. Libere o perdão, porque Ele fará de você um pacificador. Ele fará de você um manancial de bênção na vida das outras pessoas. Ele fará de você um bálsamo na vida do seu próximo. Se você tem passado por algum problema, hoje é o tempo de você entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, Tu estás julgando essa causa. Em Ti eu confio, Senhor. Eu confio em Ti de uma forma plena, e é o Senhor que está trabalhando ao nosso favor. Diga para Ele, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua intervenção. Precisamos, ó Deus, da ministração do Teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. Visita, Senhor, a vida dos nossos irmãos que acompanham, ó Deus, este culto através das redes sociais. Vai visitando esses lares com a Tua presença, Senhor. Vai curando essas vidas. Vai trazendo reconciliação familiar. Vai quebrando todo o jugo do maligno sobre essas famílias, sobre este lar, sobre esta casa. Que nós possamos juntos e unânimes dizer, nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Para finalizar, vamos cantar esse louvor que diz: Eu